Oi, gente, tudo bem? Olha só, eh, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive alguns anos atrás com meu pai. Esse ano, em junho, vai fazer 5 anos que meu pai faleceu. Mas não é isso que eu quero falar. Para quem não sabe, ele faleceu de Covid. Mas enfim, mas não é esse o motivo de eu estar aqui hoje. O motivo de eu estar aqui hoje é para falar assim que o que veio muito forte no meu coração esses dias é que assim, a gente só dá aquilo que a gente tem, né? A gente só dá aquilo que a gente tem no nosso coração. Não adianta a gente querer cobrar das pessoas algo, sendo que elas não têm para nos dar. E, e às vezes a gente cobra, sendo que a gente pode passar isso para elas, né? Vou explicar o motivo. Alguns anos atrás, aconteceu uma experiência comigo e com meu pai. Ele faleceu sem eu compartilhar isso para ele. A gente não esperava a morte dele, foi um de repente, e eu nunca tive a oportunidade de conversar isso com ele, mas eu vivi isso com ele. Isso basta. Eu vou contar para vocês. O meu pai ele sempre foi um homem muito fechado. Ele sempre foi um homem muito reservado, de poucas palavras, sabe? Para as pessoas lá fora, até que ele era bem simpático, brincalhão, conversador, mas conosco, assim, mais com os filhos, né? Ele era mais fechado, sabe? Aquele homem que colocava respeito e sem paciência, né? A gente falava alguma coisa, ele já vinha logo com pedradas, né? Ele não tinha muita paciência, não. Mas enfim, e nós crescemos com esse comportamento dele. Quer ver quando ele mudava? Quando ele bebia. Meu pai costumava beber, né? Assim, em alguns momentos. E ele, quando ele consumia o álcool, ele mudava, né? O comportamento dele. Ele ficava mais carinhoso conosco, mais atencioso. Sabe aquele pai que toda filha gostaria de ter, todo filho? Pronto. Ele era esse pai quando bebia. E ele se transformava. E às vezes, eu confesso a vocês que por muito tempo, a gente às vezes queria que ele saísse para beber, para ele poder ficar carinhoso conosco. E quantas vezes eu torcia para que ele saísse de casa, para que ele fosse beber, porque só assim eu ia conseguir receber o amor do meu pai. Só que assim, teve um dia que eu fiquei muito triste com esse comportamento meu. Eu já conhecia a palavra, eu já era casada, já era uma mulher mais madura, eu já tinha os meninos ainda pequenos. E aí um dia eu chorando, eu falei, Senhor, eu não aceito ser assim. Eu queria ver meu pai bêbado para poder receber carinho dele. Eu me senti muito egoísta, sabe? E eu falei, Senhor, eu não quero poder esperar meu pai beber para eu receber o amor do meu pai. Eu quero receber o amor dele bom. E por que, né, que ele é assim, né? E aí eu comecei a questionar em oração. Sabe aquela conversa com Deus? E eu tive a resposta do Senhor. Sabe, veio tão forte no meu coração. A gente só dá aquilo que a gente tem, Natália. Eu lembro que eu estava no meu quarto nesse dia. E eu parei assim, sentei na minha cama. E eu falei, como assim? A gente só dá o que a gente tem. E o Senhor disse a mim, você tem o amor. E é você quem vai demonstrar e mostrar esse amor ao seu pai. E através de você, ele vai saber o que é amar. Ele não sabe. Ele não teve. Ele não teve esse amor dos pais. Como é que ele vai dar algo para os filhos, sendo que ele não aprendeu? E aí eu fiquei, caiu a minha ficha, sabe? E aí eu pensei, a gente só dá aquilo que a gente tem. Eu cobrava o amor do meu pai que ele não tinha. E não é porque ele não queria, é porque ele não tinha. E aí eu fui pro teste, o teste de fogo. Todas as tardes eu ia para casa dos meus pais tomar um cafezinho da tarde com eles. Era todos os dias. Eu só não ia se tivesse algum compromisso, alguma coisa assim. E nesse dia eu fui. E quando eu estava no caminho, a minha meta era chegar lá e demonstrar o amor de Deus através de mim, através das minhas atitudes. E eu pensei, Deus me ajuda. Porque eu não era de abraçar meu pai, eu não era de beijar, de dizer que amava, porque ele não era assim conosco. E eu acabei crescendo sem ser assim com ele. E aí eu falei, Deus, que luta vai ser, meu Deus. E eu lembro que eu abri a porta, ele estava sentado no sofá assistindo o jornal, como de lei, todas as tardes. E eu lembro que eu abri e eu fiz, pai, aí ele, oi, boa tarde. Aí eu, tudo bem? Aí eu dei um beijinho na cabeça dele, dei um abraço, mas tão forçado, que olha, parecia que tinha um peso nos meus braços para eu levantar e fazer assim, pai, eu te amo. E eu lembro que do jeito que ele estava, ele ficou duro. E aí ele fez, só assim balançou a cabeça e não disse nada. Aquilo me deixou constrangida. Aí eu fui, peguei os meninos e fui até a minha mãe, estava na cozinha. E eu cheguei lá na minha mãe, conversei, tal, esqueci. Quando foi no outro dia, assim, o Espírito Santo falou dentro de mim novamente. Faça novamente, dê um abraço nele, diga que você o ama. Mostre o amor que está dentro de você. E eu fiz novamente. Gente, foi mais uma vez uma luta para mim fazer aquilo, mas eu fiz. E assim foram todas as tardes que eu ia para lá. Até que um dia, para minha surpresa,
Quando eu cheguei, ele estava na cozinha. Meu pai amava cozinhar. E ele estava na cozinha fazendo almoço. E aí eu cheguei assim atrás e fiz, pai, eu amo o senhor, boa tarde. Já para mim já não estava sendo mais tanta luta, porque como eu estava fazendo todas as tardes aquilo, né? Os primeiros dias foi muito tenso, mas depois começou a ser tipo uma rotina eu fazer aquilo. Só que era bem automático, eu abraçava, beijava e tal, saía. Nesse dia ele virou, me abraçou e também disse que me amava. Eu até perguntei pra minha mãe, ele bebeu alguma coisa? A mãe disse, não, ele bebeu nada. E na hora o Espírito Santo disse a mim, você tá passando o amor para ele. E ele tá recebendo, e tá colocando, e tá devolvendo aquilo que ele tá recebendo. Agora ele já tem para dar. Você está depositando o amor e tá recebendo de volta. E aí eu pensei, meu Deus. E aí eu comecei. Gente, e foram assim os nossos dias. O meu pai assim não precisava beber mais para poder dizer que amava a nós, os netos. Ele já começava a demonstrar o amor dele por nós. Ele já conseguia colocar para fora, do jeitinho dele, mas conseguia colocar para fora. E assim, nós vivemos os últimos dias com ele, assim, eu vou dizer, foi diferente. E assim, o aprendizado que eu quero passar para vocês, que foi para mim, e é até hoje, porque essa experiência que eu tive com meu pai, eu levo para as pessoas que passam pela minha vida, que são difíceis de lidar. Aquelas que a gente olha e a gente tem vontade, às vezes, de deixar ela bem longe da gente, né? E eu fico pensando, e na hora que eu vejo uma pessoa difícil, eu penso, essa pessoa acho que não recebeu amor. Como será que foi, né? Como será que é a situação dessa pessoa? Para ela ser assim, desse jeito, ela não recebeu amor. Mas eu tenho esse amor que ela precisa. Você tem o amor que essa pessoa precisa. Então, para de cobrar das pessoas o amor e coloque para fora aquilo que você carrega. E derrame o amor nas pessoas. Demonstre, sabe? Às vezes você não precisa ficar falando que ama, mas dá um abraço, sabe? Seja gentil. Eu digo isso por experiência própria. Eu vivi isso com meu pai, mas é uma experiência que eu vivi com ele, que hoje eu levo para a vida com outras pessoas. Mas eu também quero passar isso para você.